Você é um conteúdo do inconsciente dos seus pais. Você é uma sombra do inconsciente deles. Por isso que às vezes causa tanto atrito, tanto conflito nessa relação. É porque você quer se expressar, né? Se você não está conseguindo eliminar suas crenças limitantes, talvez você esteja fazendo isso. Quer saber o que? Fica aqui no vídeo para você descobrir. Olá, eu sou Kelly Silva, terapeuta Yoni Eggs e desprogramadora de crenças limitantes. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você pensa e esconde das pessoas? Sabe aqueles pensamentos mais obscuros? Aqueles pensamentos que a gente olha e fala assim, que coisa feia. Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de atitude muitas vezes que a gente tem e que a gente recrimina em nós mesmos. Ah, mas eu não me recrimino não. Tá, mas você tem julgamento com as pessoas? Comportamentos, hábitos das outras pessoas, pensamentos que as outras pessoas expõem, que você julga em silêncio muitas vezes. Você tem isso? Isso são as suas sombras. Se você estiver reprimindo as suas sombras, você não vai eliminar crenças limitantes. Nós só eliminamos crenças limitantes quando a gente fica em paz com elas. E toda crença limitante, ela tem uma ligação emocional muito forte. Ou seja, por trás de toda crença limitante, há uma dependência emocional. E na dependência emocional, nós sabemos que muitas vezes a gente se reprime, a gente se sufoca, a gente joga para debaixo do tapete a sujeira em prol de uma outra pessoa, seja um relacionamento amoroso, seja uma convivência familiar. Ah, mas afinal, o que são essas sombras que estão no nosso inconsciente? São os nossos medos, as repressões que a gente vai passando ao longo da vida, principalmente na fase da infância, traumas, decepções, os nossos sonhos, nossos desejos, os desejos mais profundos. Tudo isso está lá no nosso inconsciente engavetado. Tem coisas que estão até esquecidas, outras elas ficam vindo à tona. O nosso inconsciente, o conteúdo que está no inconsciente, ele sempre vai querer subir para a gente resolver. Então é muito comum as pessoas que têm vícios. Eu tinha problema com álcool, eu tinha vício em álcool. Eu não bebia todos os dias, mas as oportunidades que eu tinha para beber, o conteúdo do inconsciente vinha à tona. Aí vinha a agressividade que foi empurrada, né, pro inconsciente na infância. E outra coisa, eu já vi pessoas falando sobre as sombras, sobre o inconsciente, mas eu não vi nenhum vídeo, ninguém falando sobre isso. E esse é meu ponto de vista. Nós somos a manifestação do inconsciente dos nossos pais. Ou seja, nós somos um conteúdo do inconsciente dos nossos pais. Por isso que há conflitos entre pais e filhos. E agora eu vou entrar num assunto polêmico. E tem muito conteúdo aqui na internet, né, de mães narcisistas, né, pais narcisistas, família tóxica. No começo da minha caminhada eu vivia pesquisando sobre esse tema. E aí tinha uma pessoa que eu estava me relacionando e eu falava que essa pessoa era narcisista, enfim. Então, se nós somos o conteúdo do inconsciente dos nossos pais, né, e a gente entra em conflito. Eu tinha muito conflito com a minha mãe. Nossa relação não era amigável, não era boa. Eu cheguei a dizer, minha mãe é narcisista. Eu cheguei a pesquisar, a entrar nesses temas, né, ficar muito tempo pesquisando sobre isso. Ela é narcisista. Mas olha só a conclusão que eu cheguei. Eu sou um conteúdo do inconsciente dela. Quando você diz que o outro é narcisista, e você é a manifestação do inconsciente dessa pessoa, você está dizendo que você também é narcisista. Existe um narcisista que se vitimiza, não é verdade? Se você pesquisa sobre isso, se você já ouviu falar sobre isso, já deve ter caído em algum vídeo onde fala, né? O narcisista tem essa característica de ser vitimista, né? De culpar o outro. Eu tinha isso, de ficar culpabilizando o outro. Aí tudo é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai que não quis assumir a paternidade, enfim. Você é um conteúdo do inconsciente dos seus pais. Você é uma sombra do inconsciente deles. Por isso que às vezes causa tanto atrito, tanto conflito nessa relação. É porque você quer se expressar, né? O que está no nosso inconsciente não é as sombras. As sombras, elas não são só
isso, mas não são só ruim, não é algo ruim. Nas sombras existem os nossos desejos, os nossos sonhos, essas projeções, a vontade de se realizar. E apesar de você ser um conteúdo inconsciente dos seus pais, você é um ser único. Então você é a manifestação do inconsciente deles, mas você é um ser único. E sim, você veio para cá para se realizar. E nessa realização que você busca, isso vai incomodar. Aquilo que está no nosso inconsciente, quando ele vem à tona, incomoda. É aquilo que a gente julga na gente mesmo. Às vezes um pensamento que você reprime, que coisa feia. Não posso pensar isso. Sabe uma coisa que tinha no meu inconsciente, muito forte? A síndrome da boazinha, da simpatia forçada. Isso estava no meu inconsciente, eu não gostava disso. Era como não, é algo automático, você age no piloto automático, você se comporta como uma pessoa boazinha, sabe, para as pessoas, e ao mesmo tempo você está sentindo em você que aquilo é falso, que você não queria estar agindo daquela forma, mas é como se você não conseguisse parar de agir daquela forma. E aí vem o julgamento, vem a autocrítica muito forte. Por que eu não me comporto como uma pessoa autêntica, uma pessoa espontânea? Por que eu fico me reprimindo na frente das pessoas? Por que eu fico forçando sorriso, forçando simpatia? Isso é um conteúdo do inconsciente. Foi colocado lá. Né? A espontaneidade, a autenticidade, vai sendo reprimida pelos nossos pais. Isso não quer dizer que eles são maus. Nem maus, nem bons. Aqui não entra julgamento. Porque você fala que a pessoa é boa também, você está julgando. E aí essa autenticidade, essa espontaneidade, ela vai sendo reprimida. O que dá o lugar, o que a gente é validado? Quais atitudes a gente é validado na infância? Não é ser o bonzinho? Não é o se anular pelo outro? Isso vai ficando impregnado no nosso comportamento. Se torna uma sombra. Então, quando eu bebia, vinha a agressividade à tona, vinha o choro, a mágoa, então eu falava tudo que estava engasgado, tudo que eu queria falar e não conseguia, eu falava. Vinha um impulso sexual muito forte também. Tudo isso vinha à tona. Quanto mais você reprime as suas sombras, mais elas te atacam, mais elas voltam com mais força ainda. E entender isso muda tudo, porque você começa a aceitar. Porque quando eu bebia, quando eu me descontrolava na bebida, ou na comida, ou nas compras, logo em seguida vinha o arrependimento, vinha a culpa e vinha aquele remorso. E o que é isso? Você reprimir. Você julgar, você condenar, você não aceita, não aceita que é assim, não pode ser assim, e aí você reprime mais ainda, aquela vontade de beber, ou aquela vontade de comer, ou aquela vontade de gastar, a proibição, tudo que é proibido instiga, e aí você vai reprimindo cada vez mais, e quando você tem a oportunidade, nem a oportunidade, quanto mais você reprime, mais você vai sentir vontade de fazer aquilo. E aí é por isso que tem gente que trai, é por isso que tem gente, quando você trai o outro, na verdade você não está traindo o outro, você está traindo a si mesmo. Quando você fala, eu vou fazer a dieta, vou fazer o exercício, aí parece que as tentações elas vêm, Vem uma comida bem gostosa, alguém te oferece alguma coisa bem gostosa, e você não resiste. Porque não adianta reprimir. Não adianta proibir. As sombras elas vão tomar conta de você. E aí você fica nesse ciclo vicioso da culpa, do arrependimento, da promessa. E se você é uma pessoa que está buscando eliminar crenças limitantes, se você estiver reprimindo as suas sombras, você não vai eliminar crenças limitantes. Entender que você é um conteúdo do inconsciente dos seus pais muda tudo na sua vida, porque muda a sua relação com as pessoas. Muda a sua relação com o mundo. Pra mim, estou falando aqui na minha experiência, entender isso me fez enxergar que a minha mãe, os meus pais, a família a quem eu pertenço, a família que me criou,
Essas pessoas, e principalmente se tratando da minha mãe, ela não precisa me aceitar como eu sou. Ela não precisa me aceitar como eu sou. Ela não precisa me amar, inclusive, porque eu sou uma manifestação do inconsciente dela. Então, perceba, a vida inteira houve uma implicância muito grande. Nada do que eu fazia estava bom. Havia sempre uma implicância, aquilo que eu interpretei, né? Eu sou uma porcaria, eu não sirvo pra nada. E aí eu ficava correndo atrás do rabo, né? Que nem um cachorro correndo atrás do rabo, em busca do amor dela, da aprovação dela, buscando ser perfeita pra ela. Só que como eu sou a manifestação do inconsciente dela, nada do que eu fizer vai ser bom. Não vai ser bom o suficiente, não vai estar à altura do que ela quer. Porque quando a gente não está em paz com o nosso inconsciente, quando a gente não está em paz com as nossas sombras, eu sou uma sombra dela. Quando a gente não está em paz, adivinha, a gente vai estar sempre em conflito, a gente vai estar sempre de mal com a vida, sabe? A gente vai sempre estar enxergando mania de perseguição em tudo, porque eu tinha isso, as pessoas me perseguem, as pessoas não querem o meu bem, sabe? Esse tipo de paranoia. Ela não precisa me aceitar como eu sou, a não ser que ela tenha essa consciência, como eu estou tendo a minha consciência, de que as minhas sombras, de que eu preciso estar em paz com as minhas sombras, de que eu preciso fazer as pazes com a minha sombra. Essa consciência quem tem que ter sou eu. No caso, se ela tiver a consciência, é ela. Era uma coisa que eu tentava empurrar, era uma coisa que eu tentava forçar para minha mãe. Nossa, me aceita como eu sou. Por que que a minha mãe me rejeita? Por que que a minha mãe vive implicando comigo? Sabe essa revolta que talvez você tenha? Porque fulano, porque ciclano não me aceita como eu sou? É você que precisa se aceitar como você é. Ponto. E inclusive, agora que pega, porque assim, são traumas, né? São traumas que precisam ser tratados, precisam ser olhados com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. Sim, são traumas. Eu entendi que eu preciso aceitar minha mãe como ela é. Eu preciso aceitar ela como ela é. Porque a minha existência dependeu dela. A vida passou através dela para chegar até mim. Então, se ela foi a minha primeira morada, eu preciso aceitar ela como ela é, desse jeitinho. Não o contrário, porque a existência dela não dependeu da minha pessoa. Não fui eu quem pari ela. Então ela não precisa me aceitar como eu sou. Entender isso faz você começar a olhar para os seus sonhos. O que está engavetado? Aquilo que você reprimiu, aquilo que você queria e que você quer realizar na sua vida. Porque o que eu queria e quero realizar, por muito tempo, foi reprimido. Inclusive, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, que ela chegou pra mim e falou assim: você é uma filha ingrata, porque eu não quis mais trabalhar com ela e com o meu padrasto. Foi logo quando eu comecei nas terapias holísticas. E os meus sonhos? E os meus projetos de vida? Talvez você precise ouvir isso. Você é um ser único. Você veio da sua mãe, mas você não é a sua mãe. Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos que você quer realizar aqui. E tá tudo bem, é um direito seu. Isso não te torna uma pessoa ruim. Querer coisas diferentes da sua família não te torna uma pessoa ruim, não te torna uma pessoa arrogante. Não pare de reprimir as suas sombras. Comece a conviver com elas, comece a conversar com elas. Chama elas para tomar um cafezinho. Para de reprimir aquilo que você acha que é feio em você. Muitas vezes isso que você acha que é feio em você é a tua maior qualidade. Bom, e se você quiser ajuda neste teu processo de cura, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a se ajudar. Até a próxima!